Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá através do livro O Evangelho Pede Licença, de Paulo Alves Godoy. Aqui caiu uma passagem bíblica que está em Atos. Se você tem a sua Bíblia, por favor, consultá-la. E abra lá em Atos, item 3 do versículo 6. Essa passagem bíblica nos diz assim: e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso aqui é uma passagem bíblica, né? Onde Pedro foi solicitado para dar alguma coisa. Pedro falou que não tinha nada. A única coisa que ele tinha, não é? Em nome de Jesus, era pedir para aquele homem, possivelmente aleijado, andasse. Então vamos ver essa passagem. Ele nos diz assim: os apóstolos Pedro e João subiram ao templo a fim de fazer suas orações. Ao passar pela porta chamada Formosa, depararam com um mendigo, aleijado de nascença, que lhes estendeu a mão pedindo esmola. Aproximando-se dele, Pedro tomou a palavra e disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. Está vendo? Artérios quer dizer dedos do pé. Olha só. Esta passagem do livro dos Atos dos Apóstolos encerra um ensinamento de suma importância, representando um alerta, não é? E um esclarecimento aos que pensam que é pelo montante da oferenda, pelo dinheiro ou pelo valor intrínseco que alcançarão recompensas na vida futura. Certa vez, Jesus Cristo, parado com os seus apóstolos junto às muralhas do templo em Jerusalém, quando notaram grande fila de pessoas que passavam em frente ao gasofilácio. E ali todos depositaram oferendas, não é? As quais seriam posteriormente distribuídas aos pobres da cidade. A fila compunha-se de gente de todos os matizes, de todas as condições sociais, desde os mais abastados até os menos favorecidos pela fortuna material. Isto aqui é o verdadeiro socialismo, hein, pessoal? Muito bem. No fim da fila, sorrateiramente e envergonhada de poder dar moeda tão insignificante, uma mulher viúva, andrajosa, e com seu filhinho subnutrido ao colo, aproximou-se da urna e ali, olhando para todos os lados, como querendo evitar ser vista, meteu a mão em suas vestes e, retirando dali uma moeda de valor bastante irrisório, depositou-a também no gasofilácio, retirando-se incontinente. Olhando para os apóstolos, Jesus Cristo disse: veem aquela mulher que depositou aquela moeda tão insignificante no gasofilácio? Eu vos digo em verdade que ela deu mais que todos os outros reunidos. E como os apóstolos se mostrassem surpresos, esclareceu-lhes: enquanto os outros deram daquilo que eles sobejavam, ou seja, que sobrava, era supérfluo, ela deu tudo o que ela possuía, o que era necessário para o sustento do seu próprio filhinho. Em sua extrema pobreza material, procurou ainda auxiliar os outros que, em sua opinião, estava ainda mais carente. Esta
sem sombra de dúvida, é a verdadeira caridade. Todas as outras foram solidariedade. E nós não podemos confundir solidariedade com caridade. É evidente que a solidariedade é vista com bons olhos por Deus e por Jesus, né? Não deixa de ser um gesto altruísta, mas a verdadeira caridade é aquela que gera sacrifício de nossa parte. Muito bom. E ele continua. Deus não leva em conta o montante da oferta, mas o desprendimento e a espontaneidade que é dada. O desprendimento. O apóstolo Paulo afirmou em sua epístola aos Coríntios, 2 pontos, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, ou toda a minha fortuna eu desse para os pobres, se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Nada disso me seria útil. A caridade, ela é sofredora e benigna. Olha só, sofredora e benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. A verdadeira caridade não se irrita com um parente difícil. Não suspeita mal de ninguém. Não folga com a injustiça, mas sim com a verdade. Olha o que é caridade, tá vendo? O homem que dá qualquer coisa, com vistas a uma retribuição nesta ou na vida futura, não está sendo desprendido. O que dá, aguardando retribuição de qualquer espécie, está sendo insuflado pelo espírito interesseiro e não está havendo espontaneidade na prática de sua ação, nada mais devendo aguardar na vida além túmulo. Proclamou Jesus, Cristo, que o homem que dá uma quantia e manda tocar trombetas aos 4 ventos, anunciando o seu gasto generoso, está automaticamente recebendo os aplausos e a glorificação dos homens, nada mais devendo esperar nos planos espirituais, ou seja, na vida futura. O apóstolo Pedro e João, seguindo as recomendações do mestre, não levavam ouro nem prata. E por isso não estavam em condição de dar esmola para ninguém, para o homem que estava aleijado, que estava na entrada lá. Ele não tinha nada para dar. Estavam sem dinheiro algum. Mas prontificaram-se a transmitir ao pedinte aquilo que possuíam. O que eles possuíam? Os dons espirituais que lhes pertenciam e que jamais lhes seriam tirados. E isso foi o bastante para fazer com que o paralítico se levantasse, ajudado pelas mãos de Pedro, e passasse a andar. Então a única coisa que eles possuíam era amor, era fé, era esperança. E eles pediram a Deus e a Jesus, com toda a fé da sua alma, para que intercedesse em favor daquele homem. Então eles se utilizaram de sua fé, que era a única coisa que eles possuíam. E eles conseguiram. Porque foi solicitado das profundezas de sua alma e de seu coração. Muita gente não dá esmolas afirmando. Tem muita gente que não dá esmola e fica falando, sou tão pobre, não tenho sequer para mim, como é que eu vou dar para os outros? Tem muita gente que fala isso. No entanto, os evangelhos afirmam que Deus dá mais apreço à intenção do que propriamente ao ato, à ação. Tem muito mais valor aos olhos do Pai uma pessoa que tem vontade de dar alguma coisa e não faz porque não pode, olha só, do que uma que dá uma parcela pequena daquilo que possui. Olha só o que ele está falando aqui. Deus leva muito mais em consideração a dor que uma pessoa sente de não poder dar porque não tem, do que aquela que dá o que lhe sobra. Então a maior caridade é daquela pessoa que lamenta não poder dar porque não tem. Interessante. Muito bem. Além disso, quando realmente não se tem nada para dar, pois a viúva descrita acima
ainda tinha uma pequena moeda e doou-a. Então deve-se fazer o que fizeram os 2 apóstolos, dar uma sustentação espiritual, uma prece, uma palavra de conforto e orientação, fazer uma visita, ou mesmo a simples manifestação de solidariedade e de apoio moral e espiritual. Fica aí, portanto, esses exemplos de verdadeira caridade, que todos nós devemos nos esforçarmos para aprender a fazer a caridade. Fica aí para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe a todos.